Pois é. E por falar em sobressaltos, vamos falar um pouquinho sobre um artigo, seu Sepúlveda, que eu achei muito interessante, eu trouxe aqui para o pessoal para a gente ler, um artigo do Guzo, né? Que é muito interessante. Deixa eu compartilhar a tela aqui para gente, porque vale sempre muito a pena ver o que o Guzo escreve, né? Ele diz o seguinte: a democracia brasileira está sob risco de demolição. Lula vai censurar a imprensa se chegar ao governo e publicar alguma coisa que ele não gosta? Né? Essa é a pergunta que a gente faz. Há duas perguntas fundamentais a se fazer para a eleição presidencial do próximo dia 30, ambas trazidas pelos fatos. O ex-presidente Lula acaba de censurar o jornal Gazeta do Povo. Exigiu que o TSE proibisse o diário de publicar informações sobre atos de repressão praticados pelo ditador da Nicarágua, com quem vive aos beijos e abraços há anos, e foi obedecido na hora. A pergunta é: Lula vai censurar a imprensa só essa vez? Ou vai censurar de novo se chegar ao governo e publicar alguma coisa que ele não gosta? O complexo STF-TSE, que manda nas eleições e em mais um caminhão de coisas, violou de forma grosseira a Constituição ao censurar a Gazeta. Pergunta: o Alto Judiciário vai desrespeitar a lei só no período eleitoral ou vai continuar assim pela vida fora? Lula diz o tempo inteiro e cada vez com mais raiva que vai impor ao Brasil, se eleito, o controle social dos meios de comunicação. Ou seja, o governo vai ficar autorizado a proibir a publicação de qualquer conteúdo que ele não queira que seja publicado. Dizem, é claro, que não é bem isso, mas é exatamente isso. Ou alguém acha que o controle social da mídia vai existir no governo Lula para garantir que a imprensa publique todas as críticas, notícias e opiniões que quiser. Hoje, mesmo sem dispor do seu tão exigido controle, ele está censurando como um coronel do AI-5, decidiu que o povo não pode saber o que ele já sabe sobre os seus amores com a ditadura da Nicarágua. Por que ficou com medo de perder voto? Porque ficou com medo de perder voto com isso. E se tiver esse controle? Vai utilizar seus poderes de censor para proteger a liberdade de imprensa? É a mesma coisa que a conduta que se vê no topo da cadeia alimentar do Poder Judiciário. Censurar um órgão de imprensa é expressamente proibido pela Constituição Federal do Brasil. Prender um deputado federal durante 9 meses, sem que ele tenha sido preso em flagrante, cometendo crime inafiançável, também é uma ação 100% ilegal. É contra a lei, igualmente, mandar a polícia invadir às 6 horas da manhã residências e escritórios de cidadãos por imaginar que eles estariam armando um golpe de Estado num grupo particular de conversas no WhatsApp. É absolutamente ilegal o STF conduzir um inquérito policial e mais ainda que este inquérito seja perpétuo. É proibido por lei excluir o Ministério Público do processo acusatório ou manter pessoas na cadeia por tempo indeterminado, sem culpa formada e sem data prévia para o julgamento. Nenhuma dessas coisas pode ser feita. O STF fez todas. Dá para acreditar que vão mudar de conduta se Lula for eleito? A democracia brasileira está sob o risco de demolição. Isso é grave, isso é muito grave, essas falas aqui do Guzo, né? E de fato não dá para confiar nem um pouco de que eles vão parar por aí, né? A turma do deixa disso, do senta que o leão é manso, né? Enfim, uma hora vai perceber, vai ter que ser talvez tarde demais, né? Que o leão não é manso coisa nenhuma, ele tá faminto, né? Ítalo, eu noto assim que tanto o Lula como toda a corja em torno dele está vindo com sangue nos olhos. E eles, eu até diria o seguinte, há um certo desespero deles, porque há um abandono. Por exemplo, o mundo político não está aderindo à campanha, à candidatura do Lula, isso é óbvio, e até no mundo financeiro também há pessoas, empresários que estão saindo da campanha dele, e então há um desespero institucional, eu diria institucional, porque tem apoio, inclusive, dessas máquinas da justiça, como diz aí muito bem o Guzo, ou seja, o PT
como que manda nos tribunais. Não sei se você viu, quer dizer, queremos tal coisa, censura tais pessoas. Bom, e agora foi a Gazeta do Povo, foi também o antagonista, foi o antagonista que ficou brincando, né, de chamar os outros de blogueiro, levou também a censura. Foi a Jovem Pan, mas eles estão sendo censurados não por opiniões ou por falsificação de nada. Eles estão sendo censurados por mostrarem a verdade dos fatos, o que é um passo ainda mais de gravidade. Bom, agora o seguinte, Ítalo, esse artigo mostra que nós já estamos nessa ruptura institucional iniciada pelo Supremo há muito tempo. Há uma ruptura legal, há uma ruptura institucional e que não é possível que o Brasil continue assim. Agora, eu queria fazer aqui chamar a atenção para muitos ingênuos, literalmente ingênuos, que estão dizendo o seguinte: não, mesmo que o Lula vencesse as eleições, não há problema, porque nós temos o Congresso. Meu amigo, o Congresso vai ser desfeito. O Congresso vai ser anulado. Porque se o Lula vencesse as eleições, nós teríamos o Lula na presidência e o STF fazendo essa perseguição. Então, eles agora não estão no poder, já estão com essa capacidade de censurar jornais, censurar perfis nas redes sociais. Eles estando no poder, o Congresso vai desaparecer, ele vai ser anulado. A prova é de que, dos 34 perfis que eles pediram a censura, a maior parte deles são os deputados mais votados. Isso é só um prenúncio do que eles vão fazer se eles tomarem o poder. Então, a ingenuidade de certas pessoas me deixa, assim, doente. E eles estão mostrando ao que vem. Vejam que eles estão usando uma máquina de difamação, uma máquina de manipulação, uma máquina de criação de falsas notícias que eu poucas vezes vi igual. O Leandro Ruschel, aliás, acabou de escrever no Twitter algo sobre isso e diz que ele está coletando material e pede para as pessoas enviarem material porque ele vai denunciar essa rede. Eles que estão denunciando uma rede de milícias, eles são os verdadeiros milicianos. Eles são os que estão fazendo essas operações. Bom, agora, eu digo aqui o seguinte, Ítalo, nós não podemos ter ingenuidades em relação à esquerda. Essas ingenuidades muitas vezes são institucionais. Então vamos estar dentro das instituições, e foi isso que levou a Venezuela a afundar. Eles continuaram a acreditar nas instituições e no mecanismo institucional quando estavam sofrendo uma revolução partida de militares no poder juntamente com o judiciário. E eles aniquilaram o Congresso, fizeram exatamente isso. Ou há uma correção de rumos radical no Brasil, ou nós temos, mais uma vez, o risco de termos uma eleição que não vai ser respeitada. Esse artigo do Guzzo é muito esclarecedor a esse respeito. Ele tem sido dos poucos homens que têm tido coragem de afirmar, de mostrar. Ele, inclusive, escreveu diversos artigos mostrando como o senhor Alexandre de Moraes, o senhor Fachin e o senhor Luiz Roberto Barroso estavam querendo dar um golpe eleitoral para impedir que o Bolsonaro ganhasse as eleições. E nós estamos vendo que muitas das coisas que ele disse que seriam feitas é o que está acontecendo. Nós não estamos tendo uma campanha eleitoral limpa. Nós estamos tendo uma campanha eleitoral em que o Tribunal Superior Eleitoral está agindo quase maciçamente
como um partido político a favor de uma candidatura. Veja, por exemplo, eu não entendo muito bem porque é que nas conferências de imprensa do TSE está presente o presidente do Senado. Por quê? O que é que ele está fazendo ali? Ele que recebeu com tapete vermelho no Senado o Lula, pouco antes das eleições. Quer dizer, o que é que pode haver de mais claramente partidário do que essas presenças e do que essas atitudes? Então, eu sinceramente eu vejo com muita apreensão isso que nós estamos vivendo e espero que o PT não seja eleito, que o Lula não seja eleito e que, após isso, não se venha com ideias de composições. É preciso fazer com que o Brasil volte a ter rumo. Perfeito, seu Sepúlveda. Temos aqui um superchat do Marcelo Marcon, diz o seguinte: a Márcia Horda Cruz, que tem uma posição muito conservadora, tem visto com ressalvas a entrada do Brasil na OCDE. Podemos perder uma certa soberania. Quanto mais nervoso o Lula ficar, melhor. Mais revela planos. Bolsonaro, se não se mexer, perde crédito, né? De fato, a gente vê, acho que você tocou num ponto muito interessante, né? Que a gente vem batendo muito aqui. Nós vemos o judiciário, né, que vem atuando como um partido político, né? Um judiciário que vem atuando de maneira totalmente partidária, né? Já não é de hoje, né? Vem contribuindo para essa crise institucional. É bom dizer, se você for investigar as origens dessa crise institucional que a gente está vivendo hoje, está nos desmandos do judiciário que fez o que fez, né? Tomou atitudes contrárias à Constituição, fez aquilo que a Constituição não lhe autoriza de fazer, né? E, enfim, né? Tá cada vez mais claro, né, que se o Lula vencer, ele vai ter uma composição muito grande com esse sistema e vai ser uma máquina mais ali, né? Agora, o Sepúlveda, o fato, o senhor citou também, acho interessante ressaltar, que muitos já estão saindo já estão saindo da campanha do Lula, né? Então, eu cito 3 exemplos, né? Você veja, muitos políticos após a velha, né, estão dando apoio ao Bolsonaro, e eu costumo citar eles porque são pessoas que vivem de perceber, né, Claro. A maré do povo, né, para onde a maré tá indo, né? Então, é um indício muito forte, né? O mercado financeiro, que também vive disso, né? Vive de perceber, também está apostando muito na vitória do Bolsonaro, tanto que não caiu nada, né? Tá em alta, a bolsa o valor está subindo, né? E terceiro, né, que eu acho muito interessante também, que o Ítalo Marcilli, né, destacou no Instagram dele há uns dias atrás, o mercado de apostas, seu Sepúlveda, não sei se você está sabendo, o mercado de apostas paralelas também está pagando mais para apostas que apostem que o Lula vai ganhar. A gente sabe muito bem que a aposta, né, o mercado de apostas, ele paga mais porque é mais improvável de acontecer, né? Então, se ele está pagando mais para quem aposta no Lula, é porque ele acha que tem uma chance menor disso acontecer do que o Bolsonaro ser eleito, né? Então, assim, é muito interessante isso, né, Sepúlveda? Eu tenho dito isso também, o seguinte, para mim, essa migração do mundo político para o Bolsonaro é muito significativa. A primeira, mais significativa de todas, para mim, é o Zema. Ele é mineiro, e você sabe que os mineiros são muito cautelosos na política, muito hábeis. Ele não precisa mais do Bolsonaro, porque ele já está eleito. Se ele estivesse numa disputa de segundo turno, ainda era compreensível, mas não, ele já foi eleito. E, portanto, esse faro do mundo político me chama muita atenção. Quer dizer, ele está vindo em massa para o Bolsonaro. Ontem, inclusive, foi o vice-governador da Bahia, né? O que chamou muita atenção.
Então, por isso é que eu disse, inclusive certos grandes empresários que estavam flertando com o Lula na perspectiva dele ganhar, eles estão se passando para o lado do Bolsonaro porque eles veem que não há chance do Lula ganhar. Agora, o que é que vai ser o país depois? É o que nós temos que nos perguntar. Mas o que ele fala aí, o Guzzo, ele diz o seguinte: se o Lula ganhasse, nós teríamos uma ditadura mesmo implantada no país. E essa ditadura teria dois braços. Teria o braço... Não, teria três braços, eu diria. Porque teria o braço do executivo, teria o braço do judiciário e teria o braço da extrema imprensa. Porque a extrema imprensa está assolando essa perseguição. Você nota perfeitamente isso. Eles estão assolando a perseguição. E isso é grave. Isso é bastante grave. Se o senhor me permite acrescentar mais um braço aí nesses três que o senhor citou, há também o braço do crime organizado, a gente não pode esquecer. Ah, sim. Há também o braço do crime organizado, né? Perfeito. A gente, apesar do judiciário insistir em censurar, né, acho que agora até as pedras da calçada já sabem já dessa relação, né? Engraçado, se eu cito aqui, mas assim, ao mesmo tempo é cômico, mas é trágico, né? Ao mesmo tempo, porque o Alexandre de Moraes ele censurou todas as postagens que faziam relação entre o PT e o crime organizado, uma facção específica, né? Graças a isso ele jogou esse assunto no Trending Topics, né? Então, assim, ao mesmo tempo eu fiz um vídeo há uns dias atrás, lá no meu outro canal, o Bunker do Lorenzon, sobre a espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio? Né? E é impressionante como a imprensa, ela, ao longo dos últimos 40 anos, né, as últimas 4 décadas, se utilizou desse fenômeno da espiral do silêncio, né, tecnificou, instrumentalizou, né, esse fenômeno, mas agora que eles perderam a capacidade de produzir essas espirais com tanta eficiência, eles estão ajudando a quebrá-las. De que maneira? Dessa maneira, né, chamando atenção para o assunto, né, na internet. Não pode mais falar que o PT e a facção criminosa têm algum tipo de relação. Não pode mais falar. É óbvio, né? O nego não chegou no Brasil ontem, né? Para não saber que era só o que seria falado dali por diante. É só o que seria falado, né? Então, assim, é um desconhecimento total assim, da natureza do brasileiro, é um descolamento total. Né? Se não fossem mal intencionados, já seriam incompetentes para governar o Brasil, porque não fazem ideia do que seja o Brasil. Se já não fossem mal intencionados, não fossem tão mal intencionados. O Gardenal Games está dizendo assim, sobre o parecer das forças, né, parece que as Forças Armadas estão elaborando um parecer sobre o primeiro turno, né? E o Marcelo Marcos dizendo assim, as denúncias de fraude nas urnas. Né? O que você tem sobre isso? Diga lá, Ítalo, eu queria só, antes de você perguntar isso, eu queria só ler uma frase aqui para completar o que eu disse. Veja, por exemplo, o Adolfo Saxida hoje transcreve um trechinho de um artigo do Pondé na Folha. Pondé, o homem filosófico, ponderado, moderado, etc. Veja bem, clandestino, o bolsonarismo se esconde nos esgotos, mas sabe muito bem manipular as estratégias de guerrilha. Veja que não há uma prova no que ele diz aqui, e é uma linguagem que cria a ideia da ilegalidade e da necessidade da perseguição. Esse é o sujeito que é um ponderado, que é um moderado, que escreve na Folha. Veja como essa gente, eles preparam o script do paredão.